E sucedeu que no ano de 480, depois de saírem os filhos de Israel do Egito, no ano quarto do reinado de Salomão, sobre Israel, no mês de Zive, este é o mês segundo, começou a edificar a casa do Senhor. E a casa que o rei Salomão edificou ao Senhor era de 60 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e 30 côvados de altura. E o pórtico diante do templo da casa era 20 côvados de comprimento, segundo a largura da casa, e 10 côvados de largura diante da casa. E fez para a casa janelas de gelócias fixas. E edificou câmaras junto ao muro da casa, contra as paredes da casa em redor tanto do templo como do oráculo. E assim fez câmaras laterais em redor. A câmara de baixo era de 5 côvados de largura, e a do meio de 6 côvados de largura, e a terceira de 7 côvados de largura, porque pela parte de fora da casa, em redor, fizera encostos para que as vigas não se apoiassem nas paredes da casa. E edificava-se a casa, com pedras preparadas como as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouviu na casa, quando edificavam. A porta da câmara do meio estava ao lado direito da casa, e por caracóis se subia do meio e do meio a terceira. Assim, pois, edificou a casa e acabou e cobriu a casa com pranchões e tabuados de cedro. Também edificou as câmaras em volta de toda a casa de 5 côvados de altura, e as ligou à casa com a madeira de cedro. Então veio a palavra do Senhor Salomão, dizendo: Quanto a essa casa que tu edificas, se andares nos meus estatutos e fizeres os meus juízos e guardares todos os meus mandamentos, andando neles, confirmarei para contigo a minha palavra, a qual falei a Davi, teu pai. E habitarei no meio dos filhos de Israel, e não desampararei o meu povo de Israel. Assim edificou Salomão aquela casa e acabou. Também cobriu as paredes da casa por dentro com tábuas de cedro, desde o soalho da casa até o teto. Tudo cobriu com madeira por dentro, e cobriu o assoalho da casa com tábuas de cipreste. Edificou mais 20 côvados de casas de cedro nos lados da casa, desde o soalho até as paredes, e por dentro das edificou para oráculo, para o Santo dos Santos. A casa, isto é, o templo anterior, tinha 40 côvados, e o cedro da casa por dentro era lavrado de botões e flores abertas, tudo era cedro, pedra nenhuma se via. E por dentro da casa, na parte mais interior, preparou o oráculo para ali, por ali a arca da aliança do Senhor. E o oráculo no interior era de 20 côvados de comprimento, e de 20 côvados de largura, e 20 côvados de altura. E o revestiu de ouro puro. Também revestiu o cedro, o altar. E revestiu Salomão a casa por dentro de ouro puro, e com cadeias de ouro pôs uma cortina diante do oráculo, e o revestiu com ouro. Assim cobriu o ouro toda a casa inteiramente. Também cobriu de ouro todo o altar que estava diante do oráculo. E no oráculo fez 2 querubins de madeira, de oliveira, cada um da altura de 10 côvados. E uma asa de um querubim era de 5 côvados, e a outra asa do querubim de outros 5 côvados. 10 côvados havia desde a extremidade de uma das suas asas até a extremidade da outra das suas asas. Assim era também 10 côvados o outro querubim, ambos os querubins eram de uma mesma medida e de um mesmo talhe. A altura de um querubim era de 10 côvados, e assim o outro querubim. E pôs a esses querubins no meio das casas de dentro. Os querubins estendiam as asas, de maneira que a asa de um tocava na parede, e a asa do outro querubim tocava na outra parede, e as suas asas no meio da casa tocavam uma na outra. E revestiu de ouro os querubins. E todas as paredes da casa em redor lavrou de esculturas, e entalhes de querubins, e de palmas, e de flores abertas por dentro e por fora. Também revestiu de ouro o soalho da casa por dentro e por fora. E à entrada do oráculo fez portas de madeira de oliveira o umbral. De cima, com as ombreiras, fazia a quinta parte da parede. Também as 2 portas eram de madeira de oliveira, e lavrou nelas entalhes de querubins e de palmas, e de flores abertas, os quais revestiu de ouro também, e estendeu ouro sobre os querubins e sobre as palmas. Assim fez a porta do templo, ombreiras de madeira de oliveira, da 4ª parte da parede.
E eram as duas portas de madeira de cipreste, e as suas folhas de uma porta eram dobradiças, assim como eram também dobradiças as duas folhas entalhadas das outras portas. E as lavrou de querubins e de palmas, e de flores abertas, e as revestiu de ouro acomodado ao lavor. Também edificou o pátio interior de 3 ordens de pedras lavradas e de uma ordem de vigas de cedro. No ano 4, se pôs o fundamento da casa do Senhor no mês de Zive, e no ano 10º, no mês de Bul, que é o mês 8º, se acabou esta casa com todas as suas coisas, e com tudo o que lhe convinha, e edificou em 7 anos. Porém, a sua casa edificou Salomão em 13 anos, e acabou toda a sua casa. Também edificou a casa do bosque do Líbano, de 100 côvados de comprimento e 50 côvados de largura, de 30 côvados de altura, sobre 4 ordens de colunas de cedro e vigas de cedro sobre as colunas. E por cima estava coberta de cedro sobre as vigas, que estavam sobre 45 colunas, 15 em cada ordem. E havia 3 ordens de janelas, e uma janela estava de frente à outra janela em 3 ordens. Também todas as portas e ombreiras quadradas eram de uma mesma vista, e uma janela estava de frente à outra em 3 ordens. Depois fez um pórtico de colunas de 50 côvados de comprimento e 30 côvados de largura. E o pórtico estava de frente delas, e as colunas com as grossas vigas de frente delas. Também fez o pórtico para o trono onde julgava, isto é, pórtico do juízo, que estava revestido de cedro de assoalho e assoalho. E em sua casa, em que morava, havia outro pátio por dentro do pórtico, de obra semelhante a deste. Também para a filha de Faraó, que Salomão tomara por mulher, fez uma casa semelhante àquele pórtico. Todas estas coisas eram de pedras de grande valor, cortadas a medidas, serradas à serra por dentro e por fora. E isto desde o fundamento até as beiras do teto, e por fora até o grande pátio. Também estava fundado sobre pedras finas, pedras grandes sobre pedras de 10 côvados e pedras de 8 côvados, e em cima delas pedras de grande valor, lavradas segundo as medidas em madeira de cedro. Havia 3 ordens de pedras lavradas, com uma ordem de vigas de cedro. Assim era também o pátio interior da casa do Senhor e o pórtico daquela casa. Enviou o rei Salomão um mensageiro, e mandou trazer Airão de Tiro. Era ele filho de uma mulher viúva, da tribo de Naphtali, e fora seu pai um homem de Tiro, que trabalhava em cobre, e era cheio de sabedoria e de entendimento, e de ciência para fazer toda a obra de cobre. Este veio ao rei Salomão e fez toda a sua obra. E formou 2 colunas de cobre. A altura de cada coluna era de 18 côvados, e um fio de 12 côvados cercava cada uma das colunas. Também fez 2 capitéis de fundição de cobre, para pôr sobre as cabeças de colunas. De 5 côvados era a altura de um capitel, e de 5 côvados a altura do outro capitel. As redes eram de malhas, as ligas de obra de cadeia para os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, 7 para um capitel e 7 para outro capitel. Assim fez as colunas, juntamente com 2 fileiras em redor sobre uma rede, para cobrir os capitéis que estavam sobre a cabeça das romãs. Assim também fez com outro capitel. E os capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas eram de obra de lírios, no pórtico de 4 côvados. Os capitéis, pois, sobre as 2 colunas estavam também de frente em cima da parte globular, que estavam junto à rede, e 200 romãs em fileira em redor estavam também sobre o outro capitel. Depois, levantou as colunas no pórtico do templo, e levantando a coluna direita, pôs-lhe o nome Jaquim, e levantando a coluna esquerda, pôs-lhe o nome Boaz. E sobre a cabeça das colunas estava a obra de lírios, e assim se acabou a obra das colunas. Fez mais o mar de fundição de 10 côvados, de uma borda até a outra borda, perfeitamente redondo, e de 5 côvados de alto, e um cordão de 30 côvados o cingia em redor, e por baixo de sua borda em redor havia botões que cingiam, por 10 côvados cercavam aquele mar em redor. 2 ordens desses botões foram fundidas quando o mar foi fundido.
E firmava-se sobre 12 bois, 3 que olhavam para o norte e 3 que olhavam para o ocidente, 3 que olhavam para o sul e 3 que olhavam para o oriente. E o mar estava em cima deles, e todas as suas partes posteriores para o lado de dentro. E a grossura era de 1 palmo, e a sua borda era como a de um copo, como de flor de lírios, e levava 2000 batos. Fez também as 10 bases de cobre, o comprimento de uma base de 4 côvados, e de 4 côvados a sua largura, e 3 côvados a sua altura. E esta era a obra das bases. Tinham cintas, e as cintas estavam entre as molduras. E sobre as cintas que estavam entre as molduras havia leões, bois, querubins, e sobre as molduras uma base por cima, e debaixo dos leões e dos bois junturas de obra estendida. E uma base tinha quando rodas de metal e lâminas de cobre, e os seus 4 cantos tinham suportes. Debaixo da pia estavam esses suportes fundidos, do lado de cada uma das junturas. E a boca da pia estava dentro da coroa. De 1 côvado por cima era a sua boca, redonda segundo a obra da base, de 1 côvado e meio. E também sobre a sua boca havia entalhes, e as suas cintas eram quadradas, não redondas. E as 4 rodas estavam debaixo das cintas, e os eixos das rodas na base, e era a altura de cada roda de 1 côvado e meio. E era a obra das rodas como a obra da roda de carro. Seus eixos e suas cambas, e seus cubos e seus raios todos eram fundidos. E havia 4 suportes aos 4 cantos de cada base, e seus suportes saíam da base. E no alto de cada base havia uma peça redonda de 0,5 côvado de altura. Também sobre o alto de cada base havia as asas e cintas que saíam delas. E nas placas de seus esteios e nas suas cintas lavrou querubins, leões, palmas segundo o espaço de cada uma, e todos adornos em redor. Conforme a estas, fez as 10 bases. Todas tinham uma mesma fundição, uma mesma medida e um mesmo entalhe. Também fez 10 pias de cobre, e em cada pia cabiam 40 batos, e cada pia era de 4 côvados, e sobre cada uma das 10 bases estava uma pia. E pôs 5 bases à direita da casa, e 5 à esquerda da casa. Porém o mar pôs ao lado direito da casa para o lado do oriente, da parte do sul. Depois fez Hirão as pias, e as pás, as bacias, e acabou Hirão de fazer toda a obra que fez para o rei Salomão para a casa do Senhor, a saber, as 2 colunas e os globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 2 redes para cobrir os 2 globos dos capitéis que estavam sobre a cabeça das colunas, e as 400 romãs para as 2 redes, a saber, 2 carreiras de romãs para cada rede, para cobrirem os 2 globos dos capitéis que estavam em cima das colunas, juntamente com as 10 bases e as 10 pias sobre as bases, com também um mar e os 12 bois debaixo daquele mar, e os caldeirões e as pás e as bacias e todos esses objetos que irão para o rei Salomão, para a casa do Senhor, todos eram de cobre polido. Na planície do Jordão, o rei os fundiu em terra barrenta, entre o Sucote e Zaretã, e deixou Salomão de pesar todos os objetos pelo seu excessivo número, nem se averiguou o peso do cobre. Também fez Salomão todos os objetos que convinham à casa do Senhor, o altar de ouro e a mesa de ouro, sobre o qual estavam os pães da proposição, e os castiçais, 5 à direita, 5 à esquerda, diante do oráculo, de ouro finíssimo, e as flores e as lâmpadas e os espevitadores também de ouro, como também os vasos e os apagadores, e as bacias e as colheres e os perfumadores de ouro finíssimo, e as dobradiças para as portas da casa interior, para o lugar santíssimo, e as das portas da casa do templo, também de ouro. Assim se acabou toda a obra que fez o rei Salomão para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e os objetos, pôs entre os tesouros da casa do Senhor.